Capítulo 24. A singularidade dos ensinos de Jesus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Mateus poderia ter simplesmente registrado a grandeza dos ensinos de Jesus. No entanto, observe a sua explícita intenção de denunciar a falibilidade dos ensinos dos escribas e fariseus. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Esta não é uma sentença isolada. Mateus está chamando a atenção para o detalhe de que as multidões estavam atônitas ou maravilhadas com a autoridade dos ensinamentos de Jesus. Havia nele uma singularidade, uma peculiaridade jamais observada em alguém. Era a prática de ensinos certos que dava autoridade ao discurso de Jesus. Mas, tudo indica, Mateus pretende ir mais além. Ele provoca nos seus leitores uma espécie de curiosidade afirmativa quanto à identidade de quem profere o Sermão do Monte. John Stott interpreta esta parte do discurso de Mateus centrando a sua atenção na pessoa do Mestre. Aspas. O que vamos descobrir é que é impossível construir um muro entre o Jesus do Sermão do Monte e o Jesus do Novo Testamento. Em lugar disso, o pregador do Sermão do Monte é o mesmo Jesus sobrenatural, dogmático, divino, que se encontra em outros lugares. Portanto, a pergunta principal que se nos impõe não é o que fazer com estes ensinamentos, mas quem, afinal de contas, é esse mestre? Esta foi certamente a reação daqueles que ouviram o sermão pregado. Fecha aspas. Stott, 1981, 225. Baseado na ideia de apresentar o mestre do Sermão do Monte, buscando outras fontes no Novo Testamento, Stott discorre de maneira magistral em torno de 7 itens. 1. A autoridade de Jesus como mestre. 2. A autoridade de Jesus como o Cristo. 3. A autoridade de Jesus como Senhor. 4. A autoridade de Jesus como Salvador. 5. A autoridade de Jesus como juiz. 6. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. 7. A autoridade de Jesus como Deus. Stott, 1981, 225 a 235. Concordo absolutamente que o pregador do Sermão do Monte é mais interessante do que o próprio sermão. Resolvi, portanto, não repetir o que John Stott já fez com a profundidade e clareza que lhe são peculiar. Decidi trazer uma outra contribuição que procura responder à pergunta: em que consistia a diferença básica entre os ensinos de Jesus e o ensino dos escribas e fariseus? Em todo o livro, Mateus deixa evidente o propósito de fazer uma diferença, uma distinção entre os ensinos de Jesus Cristo e os ensinos dos religiosos dominantes de seus dias. Somente Jesus Cristo poderia falar diferentemente deles. Tomemos alguns registros do livro de Mateus para percebermos a provável intencionalidade de Mateus especificamente nesta direção. Jesus ensinava corretamente o paradigma certo. Nos ensinos de Jesus, a justiça do discípulo deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus. Mateus 5:20. Os escribas, os fariseus e os saduceus formavam o sinédrio, principal tribunal judicial dos judeus. Eles julgavam desde questões familiares até questões políticas e religiosas. Só para se ter uma ideia do papel desses líderes, lembremos que Jesus foi condenado à cruz pelos critérios estabelecidos por eles. Como pode uma pessoa da grandeza de Jesus ser condenada? Quanto mais normas e mais leis, tanto maior será o domínio e controle dos líderes religiosos sobre as pessoas.
E as leis vão adquirindo também uma espécie de soberania, inclusive sobre quem legisla. No Brasil, por exemplo, as leis tributárias e outras mais caducaram e estão conduzindo o país ao caos. Mas não se pode fazer coisa alguma enquanto não se fizer, primeiramente, uma reforma das leis. Mesmo que estejam prejudicando, afirma-se que elas precisam ser cumpridas. A lógica é que a lei seja elaborada para o bem da sociedade e não a sociedade para servir à lei. Somente seres humanos sensíveis conseguem rebelar-se, estabelecendo assim uma nova ordem possível de responder às demandas relevantes para a vida. O paradigma de Jesus estava fundamentado no fazer a vontade de Deus, priorizar a vida e servir ao próximo. Os líderes religiosos necessitam manter a instituição e, para isto, precisam elaborar regras, normas e leis a fim de, com tais regras, assegurarem o controle e o poder sobre as pessoas. Aprender, neste caso, significa fotocopiar e obedecer ao que está estabelecido. O aluno não interpreta, não avalia, não propõe, apenas copia. Não aprender significa não enquadrar-se no esquema previamente estabelecido. Neste caso, aprender é assumir a forma, a norma, como certa. Jesus trabalhou além disso. Ele não só infringiu a norma, ele avaliou, denunciou a falibilidade de vários preceitos. Os ensinos de Jesus produziram transformações profundas e consequentes. Além de outras coisas, Jesus foi condenado pelo conjunto de normas que ele infringiu durante o seu ministério. Ele não fotocopiou. Jesus subverteu, recriou, inovou. Mas mesmo infringindo tantos preceitos legais, dizem as Escrituras que não se encontrou nele pecado algum. Concluímos que os ensinos dos escribas e fariseus não lidavam com a erradicação do mal. Jesus, por outro lado, ensinava de maneira a criar condições de libertar as pessoas do peso da lei, por serem libertas interiormente das coisas pelas quais a lei pudesse acusá-las. Era nisto que a justiça excedia à dos escribas e fariseus. No ensino de Jesus, o mal é erradicado na alma, é tratado antes de levar o indivíduo a tornar-se vítima de si mesmo. Jesus constrói com os discípulos princípios e valores que formam limites de onde se pode chegar. Já os escribas e fariseus não tinham limites, eram intolerantes. Os limites existem quando se tem uma margem, uma tolerância inteligente. Existem para que a vida não seja sacrificada pela regra. Talvez entendamos melhor esta ideia imaginando o limite do mar. Existe uma margem até onde as águas podem chegar. A natureza admite certas ressacas do mar até um certo limite. Em cidades litorâneas, tenta-se criar o chamado quebra-mar, barreiras, em geral de pedras, que pretendem banir o limite das ondas. Mas em algum momento, o mar resolve outra vez ir até onde o seu limite natural permite. Sai afogando e engolindo tudo que encontra à sua frente. Assim são alguns dos ensinamentos religiosos. Eles funcionam como quebra-mar e não como limite, até que um dia o curso natural da vida rompe com o quebra-vida e reencontra o seu limite natural. Os escribas e fariseus priorizavam o ritual, vestiam-se de hipocrisia, eram habilidosos em buscar promoção pessoal, tirando proveito da fragilidade das pessoas. Desse modo, seus ensinos reduziam as pessoas a objetos dos sistemas e estruturas da religião. Seus ensinamentos, em vez de gerar a vida, procriavam a morte. O ensino de Jesus conduz o discípulo à libertação de todas as formas de opressão, inclusive do egoísmo, da tentação de criar qualquer expectativa que possa significar reconhecimento e prestígio diante de alguém. O discípulo é um pobre de espírito, não tem nada a perder e, sendo totalmente despojado, não tem pretensão de ganhar coisa alguma.
Sua justiça não se baseia em mérito próprio. Confia exclusivamente na graça de Deus. O ensino de Jesus orienta o discípulo a consolidar sua fé e confiança em Deus, a lidar com a justiça partindo das motivações oriundas da alma. Eram estes detalhes que geravam confiança e apreciação das pessoas pelos ensinos de Jesus Cristo. Ele ensinava como quem tem autoridade, não só pela coerência do que dizia e falava, mas principalmente por falar e fazer a coisa correta. Jesus ensinava a misericórdia de Deus. No capítulo 12, Mateus reúne um conjunto de acontecimentos para estabelecer outros aspectos da diferença entre os ensinos de Jesus e dos fariseus. O primeiro relata como, num dia de sábado, os discípulos de Jesus, famintos, passaram a colher e comer espigas. Os escribas e fariseus questionaram essa atitude, achando que eles estavam violando o sábado. Jesus então recorreu a 2 episódios do Antigo Testamento. Primeiro, contou-lhes de quando Davi e seus companheiros, acossados pela fome, entraram na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, cujo consumo só era lícito aos sacerdotes. Em segundo lugar, lembrou-lhes que os sacerdotes, no templo, violavam o sábado e ficavam sem culpa. Casa de Deus e templo são expressões usadas intencionalmente para o desfecho do ensinamento de Jesus Cristo. Tudo indica que havia uma cultura religiosa que não atribuía pecado aos serviços realizados pelos sacerdotes num dia de sábado. Muito provavelmente, aos sábados, a carga de trabalho de um sacerdote era muito pesada. Ele precisava receber os penitentes, sacrificar cordeiros e novilhos. Era uma mão de obra muito desgastante. E mesmo sendo tudo isso feito no dia consagrado, nem por isso o sacerdote era condenado, como se a atividade sacerdotal no templo conferisse ao trabalho litúrgico uma superioridade sagrada em relação ao sábado, de maneira que, estando no templo, se podia cometer o delito proibido. Jesus então afirma: aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado a inocentes. Mateus 12, 6 e 7. Se por causa do templo se podia violar o sábado, ali estava alguém maior do que o próprio templo. Mateus ainda apresenta Jesus Cristo chamando-o de Filho do Homem e diz que ele é maior do que o sábado. Verso 8. Geralmente a expressão Filho do Homem é posta com a intenção de enfatizar a humanidade de Jesus. Isto corresponde à ideia de que o sábado foi criado por causa das pessoas e não as pessoas por causa do sábado. O ser humano é maior do que o sábado. Jesus era 100% homem e plenamente Deus. Sobre sua deidade, ele afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. A Filipe, ele afirmou: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,9. Somente ele poderia ter se identificado como Deus. Enquanto os profetas falavam, assim diz o Senhor, ele afirmava: em verdade, eu vos digo. Isto garantia mais do que a autoridade dos ensinamentos. Referendava a autoridade de quem fala na condição de ser Deus. A religião exige sacrifício das pessoas através do cumprimento de rituais, oferendas, etc. Com isso, pessoas se beneficiam, os devotos por se sentirem aceitos no sistema, os sacerdotes pela incorporação da divindade, que lhes confere poder e controle. As regras funcionam para conceder aos sacerdotes do sistema o direito de fazer holocausto com os inocentes. Nos ensinos de Jesus Cristo, encontramos um paradigma diferente dos modelos religiosos. Deus envia Jesus para, de maneira misericordiosa e sacrificial,
transformar pecadores em santos justificados. A sua entrega incondicional na cruz representa o gesto mais sublime de sua misericórdia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Os ensinos de Jesus se diferenciam basicamente em virtude de sua misericórdia. Quem oferta o cordeiro é o próprio Deus. Ele mesmo providencia o sacrifício. Jesus ensina seus líderes a serem servos, gestores do amor, pastores que agasalham como a galinha agasalha seus pintinhos. É o amor que prioritariamente credencia a autoridade dos ensinamentos de Jesus Cristo. A doutrina dos fariseus desemboca no sacrifício de inocentes, enquanto o ensino de Jesus aponta para a misericórdia e propicia a vida em abundância. Os ensinos de Jesus priorizavam as pessoas e não coisas e propriedades. No segundo exemplo, Mateus mostra Jesus curando um homem da mão ressequida e sendo censurado pelos fariseus por estar fazendo este bem num dia de sábado. Mateus 12, 9-14. Jesus argumenta sua decisão mostrando que qualquer um deles cuidaria de uma ovelha que caísse numa cova. Mostra que os seres humanos valem mais do que os animais. Desta forma, deixa evidente que seus ensinamentos valorizam mais as pessoas do que coisas ou propriedades. Os religiosos tendem a banalizar a vida, teimam em esmagar a cana quebrada e a apagar a torcida que fumega. Mateus 12, 20. Oprimem sem causa os inocentes, tripudiam, tiram proveito e se projetam usando da fragilidade e quebrantamento de pecadores penitentes. Jesus nunca se valeu da fragilidade das pessoas, nunca tirou proveito de seus erros para se projetar como santo. Sua santidade e sua bondade dependiam exclusivamente dele. Ele deixa evidente que não depende de ser exposto à publicidade para ser acreditado. Mateus 12, 16. Jesus ensinava ungido pelo Espírito Santo. No terceiro exemplo, Mateus registra a cura de um endemoniado, cego e mudo. Ao verem Jesus agir, os fariseus murmuravam, dizendo que Jesus agia pelo poder de Satanás. Presumo que a questão em jogo, neste caso, é o fato de que os fariseus não tinham dúvida do poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Todavia, para evitar a projeção dele, mentiam com o intuito de confundir a mente das pessoas. É isto que Jesus denomina de blasfêmia contra o Espírito Santo, acrescentando que, por causa dessa atitude de incredulidade deliberada, é um pecado sem perdão. Versos 31 e 32. Jesus reafirma nesta parte do texto seu poder sobre os demônios, anuncia este fenômeno como obra do Espírito de Deus e, portanto, como sinal da inauguração do reino de Deus. Mateus 12, 28. Ele é o Messias prometido, que chegou e trouxe consigo as manifestações e sinais do reino de Deus. Pelo Espírito, as verdades ensinadas por Jesus ficavam mais facilmente impregnadas na mente das pessoas, principalmente no que diz respeito à confrontação dos poderes satânicos. Os ensinos de Jesus e sua palavra são suficientemente poderosos para banir as investidas do diabo. Ele tem autoridade para falar e agir diferentemente dos religiosos de seus dias, pois tudo o que faz sob o monitoramento do Espírito Santo. Lucas reafirma a profecia do profeta Isaías. Veja-se Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, 18 e 19. Jesus lê este texto do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Estava sendo cumprida a promessa do Messias ungido pelo Espírito Santo. Jesus leu:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Portanto, era a ação sobrenatural do Espírito de Deus que conferia a Jesus a autoridade diferenciadora. Jesus tem a autoridade de quem venceu a morte. No quarto exemplo, os escribas e fariseus pedem um sinal. Mateus 12:38. Jesus reage denunciando a traição desses líderes na aliança com Deus. Uma geração adúltera pede um sinal. Para alguns intérpretes, Jesus aqui estaria se referindo mesmo ao adultério fora do matrimônio. Mas há também a possibilidade de que a expressão geração adúltera seja uma referência à traição dos judeus às alianças feitas com Deus. Seja como for, há uma situação de indiferença deles quanto à manifestação de Deus em Jesus Cristo. Eles pedem um sinal do céu, provavelmente algum fenômeno na natureza, fazer o sol parar, por exemplo, ou fazer cair fogo do céu. Mas Jesus diz que nenhum outro sinal haverá, senão o sinal do profeta Jonas. Aqui é importante ressaltar 3 analogias. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Verso 40. Pressupõe-se nesta declaração de Jesus o anúncio de sua ressurreição. Ele estará apenas 3 dias no coração da terra. Lembremos que Mateus está escrevendo o seu livro, tendo a ressurreição como fato já consumado. O Cristo ressuscitado tem autoridade para falar e maravilhar as multidões. Ele está vivo, ele ressuscitou. Segunda, os ninivitas, com menos sinais e somente com a mensagem de Jonas, arrependeram-se e foram alcançados pela misericórdia de Deus. Por isto, podem levantar-se no juízo e condenar essa geração que ainda pede que Jesus faça algum sinal do céu, mesmo depois de ele ter realizado tantos sinais extraordinários. Diante do juízo, os ninivitas estarão em melhores condições do que aqueles que crucificaram a Jesus Cristo. Terceira, e eis aqui quem é maior do que Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 41 e 42. Jesus é maior do que os profetas, mais sábio do que os mais inteligentes seres humanos. Suas qualidades tornam seus ensinamentos realmente espetaculares. Entre o peso da religião e a leveza do Evangelho. Os capítulos 15 e 16 incluem o princípio de que a contaminação das pessoas depende muito mais do que sai do coração, e não de rituais e leis cerimoniais externas. Jesus alerta seus discípulos a livrarem-se do fermento dos escribas e fariseus. Resume de maneira mais enfática, em todo o capítulo 23, as motivações e as implicações da doutrina dos fariseus. Mais uma vez, precisamos lembrar que Mateus está escrevendo a uma comunidade cristã em formação e ainda sob forte influência do modelo religioso judaico. Romper com a dominação e controle destes líderes é, sem dúvida alguma, uma das principais intenções desse evangelista. Os escribas e fariseus buscam assumir a cadeira de Moisés. Procuram os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mateus 23, 2 e 6. Legislam e ensinam em função deles mesmos e não em benefício de seus seguidores. Jesus tinha autoridade para ensinar, pois ensinava como o autor de todos os princípios e leis estabelecidos por Deus. Ele tinha poder para afirmar: eu, porém, vos digo. Ensinava para servir e não para ser servido. A Igreja, nova comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, deveria existir como organismo vivo e dinâmico, participativo e criativo, comunitário e fraterno, usando modelos de organização mais horizontal e menos verticalista. No caso de se optar pelo verticalismo, este deveria ser estabelecido com uma ordem invertida, os maiores
seriam os menores, e estes os maiores. Os últimos seriam os primeiros, e estes seriam os últimos. O maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23:11. Jesus ensinou isto e praticou. Lavou os pés de seus discípulos, partiu o pão para eles, serviu-os com alimentos e, finalmente, deu a vida por eles. Os escribas e fariseus querem títulos e reconhecimento. Querem ser chamados de mestre, guia, pai. Mateus 23, 7-10. Jesus colocou-se como irmão, amigo, servo. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2, 6 e 7. Sua identificação com a multidão dava a Jesus a autoridade de ensinar diferentemente dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus colocam fardos sobre os outros, mas não ajudam a carregar. Mateus 23, 4. Enquanto os líderes religiosos sobrecarregam as pessoas de pesos, regras, normas superficiais e pesadas, Jesus propõe um fardo leve e um jugo suave. Mateus 11, 29 e 30. Nisto, o seu ensino tinha relevância e podia maravilhar as pessoas. Os escribas e fariseus ensinam e não cumprem o que ensinam. Mateus 23, 3. Jesus ensina o que faz e faz o que ensina. E, como já vimos, Jesus ensina o que é correto, relevante e consequente. Os escribas e fariseus coam um mosquito e engolem um camelo. Mateus 23, 24. Jesus referia-se ao fato de que os fariseus e escribas cumpriam regras superficiais, como dar o dízimo de pequenas hortaliças. Verso 23. Alguns comentaristas dizem que eles pesavam até as raízes da hortelã e censurar quando alguém não lavava o exterior de um copo. Verso 25. E não levavam em consideração questões sérias como a justiça, a misericórdia e a fé. Verso 23. Jesus centrava seus ensinos nestas questões mais importantes. Mateus procura animar seus ouvintes a acolherem e obedecerem aos ensinamentos de Jesus Cristo. Denuncia a hipocrisia e a petulância dos escribas e fariseus. E, finalmente, a estes religiosos que presumem ter mandado corretamente tanta gente para o inferno, Jesus adverte: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Mateus 23, 33. Ele tem autoridade para construir os paradigmas da vida. Usou da melhor didática a fim de que todos possamos compreender e nos comprometer. A todos que têm usufruído a chance de ouvir e ler os ensinamentos de Jesus, cabe a responsabilidade de responder positivamente. Ser discípulo de Jesus Cristo depende da convocação que ele faz e concretiza-se quando livremente respondemos sim ao seu chamado. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Cada dia assuma a sua cruz e siga-me. Jesus ensinou com muita clareza e profundidade. Nossa responsabilidade é ouvir e praticar seus ensinamentos, absorver e expressar o compromisso de segui-lo incondicionalmente.